E aí, torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar um pouco de futebol neste domingão, direto aqui de Blumenau. Já estou de volta a Blumenau. Afinal, agora estou praticamente, como estou trabalhando aqui, estou ficando mais aqui do que em Curitiba, né? Vamos que vamos. Durante a semana fico todo aqui em Blumenau. Final de semana eu vou para Curitiba. É complicado. Ainda bem que é pertinho. Ainda bem que é pertinho. Quando eu estava em Maringá era mais complicado ir, porque Maringá é quase 500 quilômetros, né? Aqui quase 200 quilômetros. Não passa disso, 190. Então tá tranquilo. E é o seguinte. Cara, Palmeiras foi, né, meteu 3 no São Bernardo. Uma atuação muito forte do Estevão, né? E aí aquela preocupação de novo, né? Pô, vamos ficar dependendo do moleque, velho. Meu Deus do céu. E aí quando ele foi embora? Será que essa galera toda que tá chegando aí vai dar conta? Esse é o ponto. Vitor Roque vai dar conta? Vai fazer a diferença? Né, Paulinho? Estamos esperando, né? Estamos esperando. Mas a notícia é o seguinte, do vamosfutebol.com, diz que o pessoal lá da Inglaterra, do Chelsea, está animado com o Estevão, né? Eles já tiveram algumas experiências ruins de jogadores novos que foram para lá e não se deram bem, mas no Estevão eles estão acreditando, né? Segundo o Chelsea Chronicle, que é a mídia do Chelsea lá, disse assim, ó: nenhum torcedor do Chelsea está convencido com a estratégia atual de contratar jovens ao invés de estrelas experientes. Denner do Corinthians é o exemplo mais recente, disse o James Sherman do The Chelsea ao Vamos Futebol, tá? The Chelsea Chronicle. Crônicas do Chelsea, mais ou menos isso, né? E, no entanto, este sentimento não se aplica ao Estevão. Todos os torcedores estão entusiasmados com as suas chegadas. Sabemos que a Premier League é mais forte que o Brasileirão e que talvez demore para se ajustar. Mas o que ele está fazendo aos 17 anos é incrível. Vamos lá, né? Estevão provavelmente não começará como titular no lugar de Maduque ou Pedro Neto, mas a expectativa é que ele seja o nosso melhor ponta por 10 anos ou mais. Não queremos colocar muita pressão, mas ele e Cole Palmer podem ser uma das melhores duplas do futebol mundial. Realmente o Estevão é indiscutível, o talento do Estevão. O que me preocupa um pouco, cara, apesar do que ele fez nesse jogo contra o São Bernardo, que foi um jogo decisivo, é que em jogo grande, contra o São Bernardo, onde foi um jogo grande que estava ali, decisão no Paulista, né, um jogo decisivo no Paulista, mas, cara, não é um time grande, né? São Bernardo é um time pequeno, um time que só tá ali no Paulistão, vai disputar a Série C, não é um time grande, não é um jogo grande. Como aconteceu ano passado. É claro que ele é muito jovem ainda, é claro, com certeza, tem isso também. Mas me preocupa, porque contra o Botafogo ele não jogou tão bem, contra o Flamengo também não, entendeu? Não teve um jogo grande que ele se destacou, como aconteceu com o Endrick. O Endrick foi decisivo em 2 campeonatos brasileiros, em jogos grandes. Ele não arredou, ele foi pra cima, entendeu? Essa é a dificuldade que eu vejo no Estevão hoje. Pode ser porque ele ainda está muito jovem? Acredito que sim, né? Mas é uma coisa que me chama atenção. Poderia jogar um pouco melhor contra times grandes, com jogos grandes. Se bem que o Palmeiras inteiro não tem jogado bem contra times grandes, né? Jogos grandes. Vamos ver agora, nesta semifinal do Paulista, em casa de novo, né? Palmeiras que tem sido eliminado em casa vários anos aí, né? Várias eliminações fortes em casa. Inclusive, ano passado foram 3, né? 3 campeonatos o Palmeiras foi eliminado em casa. Porque o último jogo contra o Botafogo foi praticamente uma final ali contra o Botafogo antecipada, que o Palmeiras perdeu. E já tinha sido eliminado pelo Botafogo na Libertadores e pelo Flamengo na Copa do Brasil. Entendeu? Então o Palmeiras não estava bem. Vamos ver agora se vai mudar alguma coisa, né? Porque o Abel disse que está tudo dentro do cronograma dele. Vai jogar no Allianz. De novo, vai decidir pelo menos esse jogo agora, o próximo vai ser no Allianz, seja contra São Paulo, seja com quem for, vai ser o Palmeiras. E provavelmente vai ser contra o São Paulo. Então vai ser um jogo grande. Jogo grande. Né? É no Paulistinha, mas é jogo grande. E vamos ver como é que vai se sair o Estevão. Né? Quanto ao resto, você já sabe que ele tem talento, ele vai se dar muito bem, mas tem que ter paciência também. E no Corinthians se classificou aí, ganhou do Mirassol 2-0, teve gol do Romero. Romero é um jogador, na minha opinião, muito injustiçado no Corinthians, assim como eu acho o Rony injustiçado no Palmeiras, tá? É mais ou menos o mesmo peso, a mesma medida. E olha que o Romero
é o artilheiro lá da Neoquímica Arena. E agora nesse jogo que ele fez o gol contra o Mirassol, ele bateu mais uma marca expressiva lá em Itaquera, no estádio do Corinthians. O que aconteceu? Ele alcançou 66 gols marcados em 338 partidas pelo Corinthians. O último aconteceu agora, né? Nesse último jogo, aos 22 minutos do primeiro tempo, num lance de escanteio que ele meio que baixou, deu um gol, uma baixada e fez um gol, né? Mas se bem que no gol tava Muralha, né? Vamos falar a verdade, né? O Corinthians fez o segundo gol ainda com o Depay, outro frangaço do Muralha, do Muralha, é brincadeira. Se não fosse o Muralha, o Palmeiras nem tava classificado, né? Essa que é a verdade, velho. A gente tem que falar aqui, cara. Não adianta, eu sou palmeirense, adoro o Palmeiras, torci pra caramba, mas o Muralha ajudou, velho. E como ajudou o Corinthians hoje. Não tenho dúvida, cara. Eu não sei como é que esse time do Mirassol mantém um goleiro que falha toda hora, cara. Toda hora falha. Ele não falha uma vez de vez em quando. Ele tá falhando todo momento, né? E aí, cara, os caras vão disputar a Série A ainda com esse time. Eu acho meio complicado, né? Mas aí o Romero, né, com esse golzinho de ajuda do Muralha, ultrapassou aí o Jô, né? Então, ele já havia alcançado o topo da lista entre os artilheiros da Neoquímica, com 41 gols anotados só em Itaquera, tá? Ele ultrapassou agora o Jô na lista de maiores goleadores do Flamengo, do Timão, do Corinthians, no século XXI. Eu penso, Timão, pensei em Flamengo, né? Porque o Flamengo tá um timão, né, cara? Foda. Mas vamos lá. Então, o Timão do Corinthians no século... Hoje ele tem 65 gols em 284 jogos pelo Corinthians. Então, o Romero é o maior artilheiro do Corinthians do século. E os caras tiravam sarro nele, hein? Meu Deus, na primeira vez, então, meu Deus, era demais, né? Mas tá aí, ó. Não adianta, cara. Não fica desdenhando do cara, porque o cara dá o sangue pro Corinthians. O cara é bom de bola, assim, cara. Ele não é ruim, não. Eu acho ele muito legal. Eu, falar a verdade, manda pro Palmeiras. Manda lá pro Palmeiras. Eu não ia achar ruim, não. De boa, tá? E vamos que vamos. E o Flamengo teve aí a perda hoje ou ontem aí do gerente de futebol, né, que tá indo pro Galo. O Galo fez uma proposta para ele e ele está indo pro Galo. O Flamengo que ainda está em processo de reformulação desde que o BAP assumiu aí a presidência do clube, né? Vai perder aí o gerente de futebol, que é o Luiz Carlos Azevedo, que aceitou a proposta do Galo, do Atlético Mineiro, para gerir as categorias de base do Atlético Mineiro. Antes, né? Esse profissional, Luiz Carlos Azevedo, já era da categoria de base do Flamengo e foi promovido para gerente de futebol, né? E agora ele vai gerir de novo a categoria de base, que é o que ele gosta de fazer, né? Que ele deu uma entrevista e disse que ele quer ir, que é o que ele gosta de fazer. Então vai lá, estudou, né? Muita gente fala que estudar não adianta nada, né? Hoje em dia tá uma febre, que é um perigo isso aí. Não precisa estudar para ser rico, para ganhar dinheiro. Cara, até entendo uma parte, mas, cara, precisa estudar sim, cara. Muito importante estudar. E ele é formado em Educação Física na Universidade Federal do Rio, fez pós-graduação em treinamento desportivo, assumiu a captação de talento do Vasco. Quando ele assumiu, ele ingressou MBA de Gestão e Marketing Esportivo, concluiu também um curso de executivo da CBF Academy e atualmente faz mestrado em Ciência da Motricidade Humana na Unilogos da Flórida. E o cara vai assumir categoria de base do Galo, saindo do Flamengo. Teve uma conversa com o José Boto aí e acabou optando por sair e aceitar a proposta do Galo, tá? E é o seguinte, o Maurício Prado, né, o Renato Maurício Prado, na sua live que ele faz aí, sempre pós-jogo do Flamengo e tal, ele chamou atenção aí por um problema, segundo ele, é um problema sério no Flamengo, que é o excesso de preciosismo. Ele acha que muitas vezes o Flamengo busca demais uma jogada que poderia ser concluída de maneira simples. Ele falou assim, este é um problema sério desse time do Flamengo. Ele é tão dotado tecnicamente que está sempre querendo enfeitar um pouco mais a jogada. Isso é um defeito que o Felipe Luiz, aos poucos, precisa corrigir. Na partida de ontem, um lance envolvendo o Arrascaeta incomodou aí o Renato Maurício Prado. Ele falou assim, o time do Flamengo toca muita bola. Muita bola na área, né? E eu acho que não é mais momento de tocar. Dentro da área é para bater, chutar. Limpou, chuta. O Arrascaeta teve uma bola limpa para chutar e ele preferiu devolvê-la para dentro da área. O Renato Maurício Prado chamou essa atenção, né?
E aí ele pedindo o Wesley na seleção brasileira. O Wesley está pré-convocado e vai, com certeza, vai estar na seleção. Não tem por que não estar. Se ele não for convocado agora para a seleção, o Dorival, pelo amor de Deus, né? Tem que dar um chacoalhão no Dorival lá, pelo amor de Deus, cara. Não estamos bem, não, e precisamos de jogador que está jogando bem agora. Não adianta botar Coutinho, que nem tem naquela pré-lista dele lá, Coutinho. Pelo amor de Deus, Lucas Moura, faz favor, velho. Pelo amor de Deus, que ridículo. Mas vamos ver. Então eu acho que o Wesley está nessa lista aí. Mas eu, na verdade, essa questão do Renato Maurício Prado, do Flamengo tocar demais a bola, eu nem sei se realmente é verdade. Eu não vejo isso, não. Eu acho que, cara, o cara tem que chutar quando ele vê que tá livre. Não adianta chutar pro meio da área sem olhar, né? Vai lá e chuta pra dentro do gol, como acontece demais em todos os clubes, né? Eu sempre falo aqui, o cara não olha pra onde chuta. O cara pega a bola dentro da área, às vezes ali, ele dá um chutão, depois ele olha pra onde foi. E aí tem um zagueiro na frente dele, ou o goleiro tá bem colocado. Nada, eu acho que não tem muito isso não, né? Essa é a minha opinião. Você acha isso? Coloca no comentário. Concorda com o Renato Maurício Prado que o Flamengo tá com excesso de preciosismo? Eu acho que não tá, não. Ô, louco, tá bem demais, na minha opinião. Melhor time do Brasil hoje, tá? Na minha opinião. Vamos lá. E o Flamengo está prestes aí a adquirir mais 50% dos direitos econômicos do Gonzalo Plata. E o valor é 3,9 milhões de dólares. Dinheiro de pinga pro Flamengo, né? Vamos falar a verdade. Um jogador deste nível, que custando aí, não chega a custar 8 milhões de euros. Porra, velho. Pelo amor de Deus, né, cara? Porque se metade dele é 3,9, a outra metade, 3,9, vai dar 7.800, né? Não vai dar 8 milhões de euros. Eu acho que ele vale mais. O Flamengo está fazendo uma baita de uma compra aí de um jogador que vale muito dinheiro, cara. Tá? Porque ele alcançou uma meta contratual acordada pelo Flamengo e o Al-Sadd, né? O ex-time. Entendeu? O Flamengo já tinha, como eu falei, adquirido 50%, e agora, de acordo com o contrato, vai ter que comprar os outros 50%, que é uma meta obrigatória, né? Porque ele disputou aí 1.500 minutos nos primeiros 12 meses de contrato. Foi alcançado no último jogo contra o Vasco, pelas semifinais do Carioca aí, né? Além disso, o Flamengo tem a opção de pagar 1,3 milhões de dólares para que o Al-Sadd não tenha direito a mais valia de uma futura venda do Gonzalo Plata. Porque, cara, acho que, por exemplo, 50%, tal, então quer dizer, se vender não tem mais vontade nenhuma. No total, pelo torcidaflamengo.com.br, se todas as opções forem exercidas, ele vai custar, no final, 52 milhões de reais. O que é um baita jogador e vale, tá? 25 anos, ponta direita, já teve passagem pelo Sporting de Portugal, Real Valladolid da Espanha, foi revelado pelo Independiente Del Valle do Equador, tá com 3 gols, 2 assistências em 22 jogos pelo Flamengo, é jogador da seleção equatoriana, tem experiência de Copa do Mundo em 22, né? E apesar do incômodo no joelho, ele foi mantido no time titular, atuou 87 minutos no último jogo contra o Vasco, contribuiu para a assistência que fez aquele golaço, né, da vitória do Flamengo, feito pelo Bruno Henrique. Foi um golaço, mas foi a assistência do Gonzalo. Tem que comprar um jogadorzaço desse, pelo amor de Deus, né? Não é possível que alguém vai ser contra, né? Não pode, né? Porque pela reportagem aqui, eu vi alguns sites falando, nossa, valor milionário, valor absurdo. Para, velho, para, não, pena, nada a ver, véio. O cara vale isso aí, tá? Finalizando, uma reportagem interessante aí sobre o José Boto, que ele deu uma entrevista no jornal A Bola, né? E ele foi muito sincero, segundo a reportagem da ESPN, ao falar como seria o desempenho de Flamengo e Palmeiras no campeonato português. Tá? Palavras dele. Não gosto muito dessas comparações porque podem soar ridículas. Mas diria que, por exemplo, este Flamengo lutaria pelo título em Portugal. Este Flamengo, que nem foi construído por mim, mas onde estou hoje, lutaria pelo título de Portugal. O Palmeiras de Abel também brigaria pelo título. De forma diferente. Teria que se adaptar a jogar em gramado natural. Aí é aí que eu só tô nessa... Né, eu peguei esse ponto aí, essa reportagem, para discordar disso que ele falou.
Tá? Eu não concordo com o que ele falou, mas vamos terminar aqui, aí já vou falar para vocês. Ó, de novo, Palmeiras de Abel também brigaria pelo título, de uma forma diferente, teria que se adaptar a jogar em gramado natural. Mas acredito que essas 2 ou 3 equipas, não sei qual outra, disputariam o título em Portugal e em outros países. Não ficariam para trás, até porque é uma questão de ritmo de jogo que se adquire na Europa. Mas certamente estariam entre os primeiros colocados em ligas, muitas ligas europeias. Ó, vamos falar a verdade, você, né? A questão do Palmeiras se adaptar em gramado natural. O Palmeiras foi campeão da Libertadores no Maracanã. A primeira Libertadores. A segunda Libertadores foi lá no Uruguai também. Gramado natural, inclusive contra o Flamengo. Né? Então não tem nada a ver isso aí, velho. Se fosse assim, o Palmeiras não era eliminado ano passado em 3 competições, lá no Allianz. Aliás, foram 7 eliminações já no Allianz. Eu acho que, cara, o cara tem que pensar um pouco mais pra falar umas besteiras dessas. Na minha opinião, é besteira. Não tem nada a ver, velho. Eu não acredito que seja isso, não. O Flamengo ganhou do Vasco. O Vasco também não joga em gramado natural, né? Mas, cara, o Flamengo já ganhou do Botafogo, lá no tapetinho dos caras. Eu acho que o que mais importa, eu acho que é qualidade do jogador, treinamento, do que o gramado. Gramado natural, gramado não sei o quê. Não tem nada a ver, na minha opinião. Eu acho que sim, que gramado natural tem que ser sempre o melhor pro futebol, tá? É que no Brasil existe aí umas coisas diferentes do restante do mundo. Aqui a gente precisa fazer show, a gente precisa. Os clubes precisam dessa receita, esse é o problema. Se não precisasse, pra quê? Não vai, né, jogar, mas precisa. Infelizmente, é isso, cara. O maior problema hoje é isso. O Galo, que fez um estádio com gramado natural, já está mudando para o sintético. Por quê? Porque tem que fazer show, tem que arrecadar, tem que pegar grana. Não adianta a gente ficar nessa mimimi aí, porque o Vasco mesmo que reclamou, o Coutinho que falou, aí teve que jogar contra o Flamengo no gramado. O Léo Pereira, inclusive, até desceu a lenha no Vasco, né? Sempre pede Maracanã, mas mudaram para o Newton Santos. Pois é. A gente já entendeu também por quê, né? Porque o Flamengo é muito mais... o Maracanã é muito mais do Flamengo do que do Vasco, não tem nem dúvida, né? Então, seriam 2 jogos na casa do Flamengo. O Maracanã é a casa do Flamengo hoje. Então, o Boto questionou isso. Aí ele continuou, né? Ó. Além disso, ele falou que os times de Portugal também brigariam aqui no Brasileiro. Eu já acho que não. Se for jogar como joga aqui no Brasil, com estadual, tudo, não sei não se brigaria, viu? Hoje, eu acho que eles iam sofrer. Jogar 70 partidas no ano. Porque se Palmeiras e Flamengo for lá jogar aqui na Europa, que nem eles lá, jogando um pouquinho, nossa senhora, ia ganhar tudo. Na boa. Palmeiras e Flamengo ia brigar pra mandar lá, na maioria das ligas lá. Mas tranquilo, né? Mais do jeito que joga aqui, 70, 80 partidas por ano, eu acho que não vai ter como. E os times portugueses, se vier jogar no Brasil hoje, bota pra jogar aqui, mas tem que disputar estadual, tem que disputar Copa do Brasil, tem que disputar tudo, também Libertadores, tudo. Vamos ver se vai bem no Brasileirão. Duvido. Eu acho que é perigoso até rebaixar aquele time de lá. Tô exagerando aqui um pouco, mas é que eu fico com raiva dessas coisas, né? Beleza? O que você acha? Coloca na sua opinião. Você acha que o Flamengo seria campeão português, campeão francês, campeão espanhol? Espanhol já é mais difícil, tem o Real, Barcelona. Mas francês eu não sei não. Eu acho que o Palmeiras e o Flamengo eu acho que faziam um regaço naquela Francinha lá, hein? Sei não, hein? Vamos que vamos. O que você acha? Coloca no comentário aí. Até mais. Toda a cidade.